Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise de balanço da Via Varejo, que é a VVAR3, né, que está listada na Bolsa de Valores. Nós vamos falar da questão patrimonial da empresa, os ativos, passivos e o patrimônio líquido, verificar como que está. Tá desmembrada, vou dar uma olhadinha, avaliar como que está organizado, como que está montado, estruturado a questão do balanço patrimonial da empresa. Lembrando que essa aqui é a segunda parte do vídeo, a primeira parte nós falamos dos projetos da empresa, das perspectivas, do que a empresa está fazendo, qual a ideia de negócio da empresa. E essa é a segunda, nós vamos falar do balanço patrimonial, a terceira nós vamos falar do endividamento e a quarta aula, a quarta análise, nós vamos falar da questão do DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Lembrando para quem tiver interesse de acessar essa análise, o link está aí na descrição, tá no meu blog, e no meu blog também vai estar as outras análises e vai ter análise de outras empresas também. Bom, vamos começar aqui com... Aqui eu esbocei graficamente o balanço patrimonial da empresa, o ativo total, que são os bens e direitos que a empresa tem a receber, está representadinho pela barrinha azul. O passivo total, que são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros, está sendo representado pela barra laranja. E o patrimônio líquido, que é o dinheiro investido pelos sócios e acionistas e onde fica o lucro acumulado da empresa, está sendo representado pela barra cinza. Bom, a gente já consegue avaliar que de todo o período aqui o ativo sempre superou o passivo, ou seja, em relação a volume de bens e direitos que a empresa tem a receber, sempre foi superior ao passivo, ou seja, o que a empresa tem a receber supera o que ela tem a pagar a terceiros. Porém, o volume aqui das obrigações que a empresa tem a pagar a terceiros estão bem, a diferença é bem pouca, né? Ou seja, praticamente aí 50%, praticamente metade aí do balanço patrimonial. Metade é ativo e outra metade é passivo. Então, a questão do endividamento e obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros está bem alto também, já batendo o olho aqui por cima, mas a gente vai falar com mais detalhe mais para frente do vídeo. Em relação ao patrimônio líquido, que é o dinheiro investido pelos sócios acionistas, onde fica o lucro acumulado e onde é reinvestido mais dinheiro em caso de necessidade que os acionistas queiram investir na empresa. Bom, a gente consegue avaliar que há uma valorização de 2011 a 2015 e começou um processo de desvalorização de 2015 a 2018, 2019 quase que a empresa, quase que foi tudo corroído aqui a questão do patrimônio líquido da empresa e teve uma recuperação aqui em 2020 com o lucro acumulado que aconteceu do ano de 2020. Bom, a gente tem a composição do ativo total, maioria o ativo circulante está sendo representadinho pela barra azul. O ativo realizável a longo prazo está sendo representado pela barra laranja. A gente consegue avaliar que a empresa tem a receber de bens e direitos, ou seja, está no período de curto prazo, ou seja, a maior parte do ativo da empresa está para ser recebido no período dentro de um ano, ou seja, dentro de 12 meses. Isso é muito bom, quer dizer que há uma grande possibilidade grande aqui da empresa ter uma geração de caixa aqui no período de curto prazo. Bom, a gente dá uma. Eu fiz um gráfico aqui da questão da composição do ativo circulante, como que está separado. Quais são as contas e volumes dessas contas no ativo circulante, ou seja, os bens e direitos que a empresa tem a receber no período dentro de 12 meses, ou seja, dentro de um ano. Bom, vou falar aqui das maiores, das principais. Essa barrinha azul aqui é o caixas e equivalentes. A gente consegue avaliar que a questão do caixa da empresa veio diminuindo de 2015 a 2020, aumentando um pouquinho aqui em relação de 2019 a 2020. Mas me preocupa porque a questão do volume de caixa da empresa, para uma empresa de varejo, um caixa cair muito assim em excesso é preocupante. Eu não gosto muito. Se a gente avaliar, fazer um comparativo de uma análise que eu fiz da Via Varejo não da Magazine Luiza, o volume de caixa da Magazine Luiza é enorme. A análise da Magazine Luiza, para quem tiver interesse, está no meu canal também, está no meu blog. Bom, e aqui a gente tem os estoques, o volume de estoque teve pouca variação, ou seja, a empresa sempre manteve o mesmo nível de estoque. E a linha cinza aqui é o contas a pagar, contas a receber, perdão, no período de curto prazo.
O que me preocupa aqui que essa a barrinha cinza aqui são promessas de pagamento. E se a gente avaliar aqui a barrinha cinza ela tá aumentando e o caixa tá diminuindo. O que a gente pode levar em consideração que as promessas de pagamento estão aumentando e está entrando menos dinheiro no caixa, ou seja, as pessoas não estão pagando a via varejo, então a gente já liga um sinal de alerta aí, aumentando as promessas de pagamentos, como o nome já diz, são promessas, não é pagamento, não é recebimento, né? São promessas de recebimento, está aumentando as promessas de recebimento e está diminuindo o volume de caixa. Bom, vamos falar um pouquinho do passivo total. O passivo total são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros, tanto no período de curto prazo quanto a longo prazo. Aqui é o passivo exigível, não tem envolvido o patrimônio líquido. Bom, a gente consegue avaliar aqui que de 2011 a 2020, as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros só cresceu e de forma exponencial ainda. Bom, vamos falar aqui um pouquinho da composição do passivo total. Bom, maior parte do passivo total está no curto prazo, ou seja, no passivo circulante, como a gente consegue avaliar aqui na barrinha azul, e na barrinha laranja aqui, que é o passivo não circulante, que são as obrigações que a empresa tem a pagar acima de 12 meses. Bom, aqui é uma situação um pouquinho preocupante, principalmente aqui do período de 2011 a 2018, ou seja, praticamente mais de 7 vezes aí o volume de dívida a curto prazo da empresa ficou bem acima do passivo não circulante. E a partir de 2019 e 2020 a empresa começou a organizar, começou a dividir a questão desse endividamento, começando a alocar mais esse endividamento para longo prazo, para a empresa poder ter tempo de se organizar, para poder gerar caixa, fazer seu estoque girar, para poder pagar e honrar esses compromissos em dia. Bom, aqui eu esbocei um gráfico de como que está organizado a questão do passivo circulante. Bom, a gente consegue avaliar aqui, eu vou falar das principais, igual do ativo circulante. Bom, vou falar um pouquinho dos fornecedores. O maior volume, ou seja, a maior dívida hoje dentro do passivo circulante da empresa, que tem no período de curto prazo, é com fornecedores. O segundo, que é a barra amarela aqui, que é a linha amarela, é os empréstimos e financiamentos no período de curto prazo, que são o capital que a empresa investe, mas é um capital que tem custo, né, que são o capital de bancos e financeiros. E a gente tem outros aqui que é um volume até considerável, e eu anotei aqui, são os fornecedores com convênio. Fornecedores com convênio seria o quê? A empresa pegou empréstimos e financiamentos para poder adiantar um pouquinho o pagamento dos fornecedores e poder jogar essa dívida a longo prazo, por isso que explica aqui a questão do aumento da dívida a longo prazo da empresa. E são receitas diferidas, ou seja, são adiantamentos, é um dinheiro que a empresa recebeu, dos seus clientes. É uma receita diferida, ela fica no passivo, entra um pouquinho mais na questão contábil, mas é algo que a empresa não precisa pagar. Então é uma questão positiva. Essa questão da receita diferida, a empresa só recebeu adiantado. Mas quando chegar o dia de poder dar baixa nesse pagamento, a empresa vai jogar no ativo dela, aumentando o ativo circulante ou ativo não circulante da empresa. Bom, a gente tem o repasse a terceiros. É um dinheiro, repasse a terceiro é um dinheiro que a empresa recebeu, mas que não é um dinheiro dela e que ela vai ter que repassar a terceiros. O item do arrendamento, são a empresa comprou algum equipamento, alguma loja, através de arrendamento, é como se fosse um aluguel, e após o pagamento desse arrendamento, esse imóvel, esse veículo vai ser da empresa. E outros passivos que a menor parte que a empresa não detalhou no seu balanço. E tem as outras contas aqui que tem um volume bem desconsiderável, que não faz tanto peso em questão da análise, que são os dividendos a pagar, passivo de partes relacionadas e obrigações fiscais, que são os empréstimos e financiamentos, e as obrigações sociais trabalhistas, que são os salários a pagar, INSS a pagar. Então são as obrigações que a empresa tem com seus funcionários, né? Bom, aqui a gente voltando a falar um pouquinho do patrimônio líquido, eu coloquei fiz um gráfico especificamente aqui do patrimônio líquido. Bom, igual a gente falou no início do vídeo, teve um aumento aqui de 2011 a 2014, a partir de 2015 aqui começou um processo de desvalorização, e 2020 aqui a empresa teve um aumento aqui por questão de lucros acumulados. Bom, para quem tiver interesse, eu peguei esses dados aqui do site Fundamentos.
Lá tem análise de outras empresas, tem informações de outras empresas para quem tiver interesse. É muito legal e é um site totalmente confiável, tá? É um site bem conhecido aí do ramo fundamentalista. Bom, pessoal, aqui a gente termina o segundo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo nós vamos falar do endividamento, que é a terceira parte, e a quarta parte nós vamos falar do DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Um grande abraço, sucesso a todos e assista o próximo vídeo.